Sejam bem-vindos ao La Casa Pássaros e Flores. Eu vou fazer um tour com vocês por esse apartamento decorado que foi feito pelo meu escritório, a Todos Arquitetura. É um apartamento de 71 metros quadrados, que fica aqui também na rua Pássaros e Flores, número 192. Esse prédio tem uma arquitetura incrível. Foi desenhado pelo escritório norueguês que chama Spol. E o prédio, na verdade, vai ter várias plantas diferentes, com várias metragens diferentes. Esse aqui tem 71, mas tem alguns apartamentos 167, tem inclusive um apartamento duplex, que são os apartamentos de cobertura. O programa desse apartamento é o seguinte: a gente tem um lavabo logo na entrada social, uma cozinha em ilha, completamente integrada com a área social do apartamento e com bastante iluminação natural. Uma lavanderia, uma área de serviço também integrada com a cozinha. Depois eu vou falar mais sobre esse conceito. E uma área social com um sofá em ilha. A gente também tem uma mesa de home office na estante da sala e duas suítes. Uma suíte das crianças e a suíte do casal, com um closet completamente independente, né, da área de dormir, da cama, o que dá muita privacidade no dia a dia. Eu estou bem aqui na entrada do apartamento e uma coisa legal dessa planta é que o lavabo fica logo aqui na entrada. Então você tem muita privacidade, você não precisa passar pela sala ou se não usar um banheiro que também é dos quartos. Isso é privacidade, é praticidade no dia a dia. Então passando aqui pelo lavabo, ó, você tem esse eixo, você não precisa passar pelo meio da cozinha, nem pelo meio da sala para acessar os quartos. Quando a gente começa a fazer um projeto de interiores no escritório, a gente olha muito para a arquitetura. E tem muitas pistas ali do projeto de interiores que você vai fazer. E esse apartamento especificamente tem uma planta incrível de arquitetura. E a primeira coisa que eu queria destacar dessa planta é uma grande boca de sala. Eu vou explicar o que significa isso. Essa é a vista de quando você entra dentro de um apartamento e uma grande boca de sala é essa janela enorme que dá para a sala, aqui para a cozinha, bancada de cozinha e para a lavanderia que fica ali à esquerda. Bom, como a gente conseguiu, né, ou como o escritório de arquitetura que desenhou esse prédio conseguiu isso? Onde vocês estão vendo esse pilar aqui, ó, a gente envolveu ele com essa marcenaria, existia o alinhamento das esquadrias que faziam o fechamento da varanda. Esse apartamento já está com a varanda integrada. Então, a gente substituiu a esquadria que teria nesse alinhamento pelo fechamento de vidro que os condomínios, né, o proprietário ele pode fazer depois que ele comprar o apartamento. Eu já entrei em tantas casas diferentes, eu já conheci tantas famílias que usam a casa de maneiras diferentes, que é impossível não ficar pensando nas conversas que eu já tive quando eu vou fazer um projeto de interiores. Então uma coisa que está sempre na minha cabeça é praticidade na hora de escolher os materiais. Existem muitas soluções modernas no mercado que tem muito mais a ver com a maneira que a gente vive hoje, com a maneira que a gente usa a casa hoje em dia. Vou começar falando dos materiais dessa cozinha. Primeira coisa, o piso, né? A gente pode sim usar hoje em dia piso laminado dentro de cozinha. Inclusive aqui nesse apartamento a gente usou o piso laminado na sala, na cozinha e na lavanderia também. Nossa, Maurício, mas pode piso laminado na lavanderia? Pode sim. Existem alguns pisos laminados muito resistentes hoje em dia que suportam a água desde que você seque a água no máximo até 24 horas. É uma dor de cabeça na hora de escolher o material que você vai usar na bancada, porque você não quer que manche, você quer que seja resistente. E a gente tem no Brasil materiais incríveis. Aqui a gente está usando um granito branco Itaúnas, mega resistente, que tem uma cor super legal, dá para ter um design contemporâneo também. E eu amo essa solução do frontão alto, né? Deixa a cozinha mais sofisticada. Aqui na ilha a gente usou um outro material que eu tô muito apaixonado, que é a pedra sinterizada. É um material sintético, feita 100% com minerais, muito resistente, que não mancha, não risca. Uma das soluções mais tecnológicas que a gente tem hoje em dia para bancada de cozinha. Aqui pro lado da lavanderia eu tenho um espaço para duas banquetas, então eu consigo fazer refeições rápidas. A gente deixou aqui pro lado da cozinha o forno e o cooktop. Como a pedra sinterizada ela permite uma impressão, uma reprodução de uma pedra natural, a gente também fez esse fechamento voltado para a área social. Então eu tenho esse acabamento com padrão mármore, que é muito bonito. Você consegue fazer esse
casamento aqui de veios, ó, e usar pedras na decoração é uma super tendência hoje em dia, né? Vocês estão vendo bastante por aí. Deixa eu falar dessa mesa de jantar. A gente está usando um material aqui que é uma fórmica, né? É um laminado melamínico de alta densidade. Esse é o nome técnico. E por que usar esse material e não usar, por exemplo, uma laca ou uma pintura? Porque esse material aqui é muito mais resistente. E uma outra coisa legal é que você tem só um pé na mesa, que permite no dia a dia acomodar até 6 pessoas de maneira confortável. Uma outra preocupação que eu tenho na hora de fazer os projetos é otimizar cada metro quadrado e criar o máximo possível de área de armazenagem. Quanto mais inteligente for as soluções para você guardar as coisas na sua casa, melhor é o projeto de interiores. A lavanderia está completamente integrada à área da cozinha, inclusive tem os mesmos acabamentos da área social do apartamento, o piso, a parede. E por que eu acredito muito nessa solução? Sabia que você paga o metro quadrado da lavanderia, custa exatamente o mesmo valor do metro quadrado da área social? Então, por que não transformar essa área aqui numa área menos de serviço, que não precisa ficar necessariamente fechado o tempo todo por uma porta, mas que, quando integrada à área da cozinha, ó, cria uma sensação de muito mais amplitude para essa cozinha. E aí o que a gente ganha com isso é espaços muito mais integrados, né? Soluções de armazenagem. Olha quanto armário que essa cozinha tem. A gente tem o armário começando ali, ó, na máquina, né? Aí você tem aqui nicho para micro-ondas, gavetão, 2 gavetas. E essa parte aqui de cima, ó, que passa pela geladeira e por toda a bancada, tudo isso é armário. Um apartamento decorado, a gente tem que optar, né, por alguns caminhos, porque muitas pessoas diferentes vão visitar o apartamento. Esse armário, por exemplo, ele poderia continuar até aquela parede, então você ia ganhar mais toda essa área. Existe um potencial de armazenagem. Uma outra solução, muita gente hoje em dia não tem tanque, prefere não ter tanque, prefere ter uma bancada menor. Você pode, por exemplo, trazer aquela máquina mais para cá e fazer um armário alto, um armário vertical, que muita gente faz questão. Um outro lugar também que daria para criar um armário vertical, para quem gosta, é do lado dessa geladeira, porque a gente tem uma boa bancada de cozinha ali. Então eu posso, por exemplo, colocar a geladeira 30 centímetros para a direita e criar um armário vertical aqui do lado dessa geladeira. Essa sala também tem uma solução de forro que eu gosto muito. Começa lá, ó, na porta social, ele entra ali dentro da lavanderia e ele contorna toda essa área aqui. E é onde eu tenho uma área de estar, né, de permanência, o forro, né, com a altura normal do apartamento. Então eu tenho pé direito maior onde eu preciso e aconchego nas áreas de menor permanência. Mas é claro que naquela calha ali, ó, né, no espaço entre o forro de madeira e o gesso, tem uma fita de LED. E isso à noite dá uma luz maravilhosa. Nesses últimos meses, nesse último ano, a gente percebeu como é importante a casa se adaptar, de dar conta de todas as atividades, estudar, trabalhar, receber, fazer ginástica, ficar com os filhos. E é isso que a gente chama de uma casa flexível. Vocês já conheciam esse conceito de sofá em ilha? Olha, é um sofá que ele tem possibilidade de assentos para 3 lados. Ele é quase um sofá 360. Então eu tenho, primeiro, uma parte do sofá voltada para a televisão. Eu tenho uma parte do sofá aqui, ó, na ponta, que está integrada com a minha cozinha. E eu tenho um espaço com essa vista, com essa janela desse tamanho, né, para eu conseguir contemplar a vista. E esse sofá, essa parte aqui, também está integrada ali com uma parte de trabalho. Uma coisa legal dessa planta que a gente sugeriu para esse apartamento é que a televisão, ela não é a protagonista da sala, né? A gente está também para bater papo, para ver os nossos filhos de perto, acompanhar o crescimento deles. Uma coisa que essa planta permite também, que esse sofá permitiu, foi a gente não ter aquelas costas, né, do sofá logo quando você entra dentro do apartamento. E uma coisa importante é que olha a quantidade de espaço que você tem entre o sofá e a televisão. Então isso significa que você ainda poderia ter uma chaise enorme aqui na frente do sofá e mesmo assim você teria uma boa circulação. A gente criou uma galeria nesse projeto, uma galeria de quadros, né? Uma galeria é quando você tem uma composição assim de vários quadros diferentes. Então eu tenho fotografia, eu tenho gravura, tenho formatos diferentes, tenho quadros mais abstratos, fotografias.
E aí, o que eu posso fazer hoje em dia com os modelos de televisão que tem no mercado é inserir a televisão nessa galeria. É o que a gente chama de mimetizar, esconder a televisão nessa galeria. Permitem também que eu tenha a minha instalação da televisão passando por cima desse forro aqui e escondido ali, ó, naquele nicho. E aí a estante, que a princípio, né, todo mundo imagina como a estante da televisão, aqui tem outras funções. A gente criou algumas áreas de armazenagem aqui, com um bar, objetos de decoração, tem mais nichos, tem um espaço para plantas aqui em cima. E aí aqui no canto eu tenho essa área de home office, também completamente integrada à área social. É legal você pensar no modelo da cadeira. Mas o legal de uma cadeira assim, num espaço de trabalho integrado com a área social, é que essa cadeira também pode ser usada na hora que você está recebendo uma visita. Então não fica com aquela cara de uma casa tão corporativa. Eu confesso que eu não sou o cara mais fã assim, de revestir paredes do piso até o teto com espelho, que faz um apartamento parecer maior. São as soluções de armazenagem, são os móveis que você escolhe para o apartamento e o layout do apartamento, né? Mas aqui a gente usou sim o espelho e eu adorei o resultado. A gente usou espelho bem nessa altura aqui, ó, na altura do olho. Eu tô sentado no sofá. Então quem está nessa área da sala, seja trabalhando, seja assistindo televisão, tem também, através do reflexo, uma visão de quem está lá na cozinha. Então aqui o espelho não é para o apartamento parecer maior, mas é para a integração dos ambientes ser maior. Passando aqui pela estante da sala, a gente tem o acesso ao quarto do casal, que se dá pelo closet, e o acesso do quarto dos filhos. Então a gente usou um painel de parede. Diferente de um papel de parede, é como se você tivesse um quadro, e a gente usou um tema de floresta. E aí, para deixar esse espaço mais divertido ainda, a gente pintou o teto nesse tom de verde. Outra mega tendência na decoração, né? São os tetos coloridos. A gente usou esse beliche metálico super prático. E uma coisa legal da arquitetura, né, do SPOL, são essas janelas enormes do quarto. 75 centímetros de altura. Então é um peitoril muito mais baixo. O vidro aqui embaixo é um vidro fixo, então não tem problema de segurança. A gente aproveitou aquela parte ali de trás para fazer um baú. E aí essa parte mais profunda aqui como uma área de estudo. A gente criou nichos aqui para brinquedos, né, de criança. E ainda tem um armário bem generoso. Desse lado do quarto a gente ainda tem um puffzinho que também serve, né, aqui para essa mesa. E a gente tem uma galeriazinha aqui de quadros também, só que agora é uma galeria infantil. Mas nesse quarto, né, nessa parede especificamente, a gente poderia ter tranquilamente, por exemplo, uma televisão. Aqui no banheiro das crianças a gente usou um porcelanato grafite no piso e nas paredes até a altura do box, aquela cerâmica tipo metrô. Só que a gente usou uma cerâmica que tem uma textura mais bege, uma textura mais sensorial, que deixa também o banheiro com mais personalidade. E a gente está usando a mesma cerâmica dentro e fora do box. A gente conseguiu fazer um gabinete ali, ó, e aqui em cima do espelho uma prateleira que é muito funcional, né? Para você ter caixas organizadoras ali, toalha. Eu gosto muito dessa planta que você tem o closet separado da área de dormir. Então o acesso ao quarto do casal se dá pelo closet. Aqui a gente fez uma marcenaria toda aberta, super prático também, né, no dia a dia, porque você pode ter, por exemplo, uma porta de correr aqui. Alguns casais gostam dessa privacidade. Às vezes alguém acorda mais cedo, o outro quer dormir mais um pouco, e aí você consegue isolar a área de se vestir, né, a área dos armários, que está próxima do banheiro, da área de dormir. O banheiro do casal tem o mesmo porcelanato do banheiro das crianças, mas a gente tem um revestimento só dentro do box, deixa o banheiro com uma cara mais social. A gente usou essa cerâmica de piscina, gente, mas ela tem essa cara de pedra natural, né? Essa pedra meio asiática, então deixa o banheiro assim com uma cara de spa, né? Que na parte da bacia e do lavatório a gente subiu esse mesmo porcelanato até a altura da bacia. Isso protege essa área aqui um pouco mais úmida. A gente tem uma cuba esculpida. Esse quarto de casal a gente queria que fosse assim, muito aconchegante, sabe? Então a gente usou tons muito parecidos com o piso laminado. E a gente levou esses acabamentos, esses tons de madeira clara para a cabeceira.
né? Essa cabeceira aqui foi toda feita com pintura, então a gente tem uma parte mais ripada ali na altura da cama e depois uns quadros maiores. E a gente optou por usar lâmina de madeira natural nessa mesa de cabeceira, que é desenho do escritório, e a gente usou essa mesma madeira para fazer esse home office. Esse espaço aqui originalmente era a varanda do quarto, que aqui está integrada com a área do quarto, mas olha quanto espaço e olha que legal essa solução. A gente fez uma caixa de carvalho, né, americano, de madeira, emoldurando aqui, ó. A gente conseguiu com isso embutir aqui, ó, a persiana, e aí com isso a gente conseguiu criar, com esse pórtico, né, essa mesa aqui, que é uma mesa de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado desse tour, espero não ter esquecido nenhum detalhe do apartamento. E ó, eu sei que é muita inovação, é muita novidade, é uma maneira nova de ocupar os espaços, são materiais mais tecnológicos, novidades na arquitetura, mas é isso, o nosso jeito de morar tá mudando e a nossa casa também precisa acompanhar essas mudanças. E nada melhor do que essa dupla aqui, modéstia à parte, Grupo Lar, DNA Espanhol e a Todos Arquitetura, que conhece a casa brasileira de verdade, para propor uma solução para a sua casa, né, para o seu espaço, o espaço da sua família, morar com segurança, com praticidade e com conforto, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem onde me encontrar, a gente se encontra por aí. Tchau, gente, um beijo grande.